Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o mundo se animou com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, enquanto o Brasil viveu a turbulência dos efeitos da Lei Magnitsky. Começando falando do mercado internacional, nós tivemos a divulgação da ata da última reunião do FED, que mostrou aí o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, o FONC, dividido entre já iniciar o ciclo de corte de juros ou manter a taxa estável. A taxa foi mantida estável por decisão da maioria. Porém, nessa sexta-feira, na participação no simpósio de Jackson Hole, o presidente do FED, Jerome Powell, deu fortes indícios de que o FED deve iniciar o ciclo de corte de juros por lá a partir do mês de setembro. Powell sinalizou com os efeitos em cima do mercado de trabalho, que tem mostrado números muito ruins nos últimos meses nos Estados Unidos. E apesar da inflação ainda estar um pouco acima da meta dos Estados Unidos, que é de 2%, a inflação lá está girando em torno de 2,7%, Powell sinalizou que já pode dar início ao ciclo do corte de juros por lá a partir desse mês de setembro, o que acabou animando os investidores na sexta-feira. Já aqui no Brasil, principalmente o nosso setor bancário, acabou vivendo uma forte turbulência ao longo dessa semana, principalmente pois quais seriam os efeitos da Lei Magnitsky em cima do nosso setor financeiro. Na quarta-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, proferiu uma decisão dentro de um processo do Instituto Brasileiro de Mineração que questionava aí municípios que entraram no exterior pleiteando indenizações, principalmente em relação às tragédias de Brumadinho e Mariana. Porém, a decisão de Flávio Dino colocou aí que nenhum cidadão brasileiro pode ser sancionado por leis estrangeiras, a menos que essas leis sejam referendadas pelo STF. Isso acabou sendo interpretado pelo mercado financeiro como uma forma de tentar blindar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi sancionado pela Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. O problema é que isso coloca o nosso sistema financeiro entre a cruz e a espada, já que o nosso sistema financeiro tem fortes ligações e transações em dólar e com o sistema financeiro internacional. Isso colocaria os nossos bancos numa encruzilhada entre aplicar os efeitos da Lei Magnitsky e se tornarem réus no STF ou deixarem de aplicar essa lei e tomarem pesadas punições dos Estados Unidos. Na quarta-feira, a nossa Bolsa de Valores despencou em mais de 2%, os bancos perderam aí quase 50 bilhões de valor de mercado com esse receio. Isso acabou sendo dispersado aí pela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, mas ainda fica essa interrogação em cima de quais serão os verdadeiros efeitos dessas punições em cima do nosso sistema financeiro. Em reportagem do Valor Econômico divulgada essa semana, foi relatado que o ministro Alexandre de Moraes já teve um cartão de crédito cancelado devido aos efeitos dessa lei, mas que também foi oferecido a ele um cartão da bandeira Elo, que é uma bandeira 100% nacional, apesar de que alguns especialistas contestam até mesmo essa saída, já que os bancos que controlam a bandeira Elo também têm fortes ligações com o sistema financeiro internacional. A recuperação das bolsas na sexta-feira fez com que o nosso Ibovespa fechasse essa semana em alta de 1,19%. Já o dólar subiu 0,40% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,42. Já as bolsas internacionais, que caíram ao longo de toda a semana, acabaram se recuperando na sexta-feira. O S&P 500 fechou em alta de 0,34%, a Nasdaq fechou em queda de 0,56% e o Dow Jones teve o melhor desempenho, alta de 1,49%. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,31%. Já no mercado das commodities, o petróleo subiu 2,98%, com barril Brent, referência para Petrobras, encerrando essa semana cotado aos $67,81. Barril de petróleo subiu na esteira da diminuição dos estoques dos Estados Unidos. Já o minério de ferro encerrou em leve queda, 0,15%, encerra cotado aos $101,41. Nós tivemos ainda a decisão de taxa de juros na China, que decidiu por manter sua taxa básica de juros inalterada.
Já nossa renda fixa oscilou bastante ao longo da semana, mas fechou praticamente estável, com a carteira geral de títulos públicos, o IMA geral, registrando leve queda de 0,03%, os pré-fixados, medido pelo IRFM, registraram alta de 0,01% na semana e o DI para janeiro de 2026 fechou a semana estável, cotado a 14,89%. Na tentativa de buscar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o presidente da Rússia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. Também participaram da reunião diversos líderes europeus, entre eles a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A ideia a partir de agora é marcar uma reunião tripartite entre Ucrânia e Rússia, mediada pelos Estados Unidos. Porém, Trump deu uma declaração nesta sexta-feira de que reunir Putin e Zelensky é como reunir vinagre e óleo e que os dois aí têm divergências por motivos óbvios. A Rússia também declarou que não existe nada marcado para uma reunião com a Ucrânia, mas a expectativa é de que, com a intermediação dos Estados Unidos, possa aí haver um encontro entre os dois, algo que não acontece desde o início da guerra entre os dois países há mais de 3 anos e nessa reunião possa aí ser buscado um acordo de paz. Na esteira do tarifaço norte-americano, os Estados Unidos expandiu aí as tarifas de 50% sobre aço e alumínio para todos os seus derivados, o que contempla aí desde produtos infantis até grandes máquinas, o que no final das contas acabou sendo uma boa notícia para o Brasil, porque como a tarifa vai ser igual para todos os países, acaba fazendo com que os produtos brasileiros possam competir em pé de igualdade para venda nos Estados Unidos, o que acaba diminuindo aí um pouco os impactos do tarifaço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou elogiando essa semana o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na forma como que ele tem conduzido as negociações com os Estados Unidos. Disse que Alckmin aí é importante ter alguém que defenda os interesses do país. Porém, a dificuldade do Brasil em conseguir negociar com os Estados Unidos, principalmente de conseguir incluir exceções ao tarifaço dos principais produtos, como carne bovina e café, por exemplo, tem irritado bastante o empresariado brasileiro. Nós tivemos ainda a divulgação do IBC-BR, Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central, considerada uma prévia do nosso PIB. Registrou queda de 0,05% no mês de julho, mostrando aí que a economia dá sinais de desaceleração. Mesmo assim, nos últimos 12 meses, o IBC-BR acumula alta de 3,9%. E a previsão de crescimento do PIB para esse ano, de acordo com o último boletim Focus, é de 2,21%. Enquanto isso, a expectativa de inflação ela caiu pela primeira vez para abaixo de 5% e ficou em 4,95%, de acordo com o boletim Focus da última segunda-feira. Nós tivemos ainda a divulgação da arrecadação do governo federal do mês de julho, que bateu novo recorde, arrecadando aí 254 bilhões de reais em impostos só no mês de julho. No campo político, o governo federal sofreu uma dura derrota no Congresso Nacional essa semana. Na instalação da CPMI do INSS, já havia um acordo entre o governo federal, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para que Omar Aziz fosse eleito presidente da CPMI. Mas numa vitória da oposição, foi eleito o senador mineiro Carlos Viana como presidente. Carlos Viana indicou como relator o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar. E isso mostra que o governo federal vai enfrentar aí um desgaste durante a instalação dessa CPMI que busca apurar aí os desvios que ocorreram nas aposentadorias e pensões do INSS através de descontos indevidos para associações de aposentados. Para a semana que vem, nós temos divulgações importantes de dados dos Estados Unidos. Sai o PIB do segundo trimestre e também a inflação de consumo medida pelo PCA, que é a inflação que o FID usa para balizar a sua taxa básica de juros, o que pode referendar a expectativa do mercado de 3 cortes de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Aqui no Brasil também saem importantes dados da inflação. O IPCA 15, considerada uma prévia da nossa inflação oficial, e também o IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado e até a próxima semana.